Até ontem, por exemplo, naquele mecanismo de busca do Google, naquela página principal que todo mundo entra, havia abaixo ali da lupinha, daquele espaço para a lupinha, um link para um artigo que foi escrito pelo diretor de Relações Institucionais do Google aqui no Brasil, criticando o PL das fake news. Hoje, por exemplo, o ministro da Justiça, Flávio Dino, concedeu uma entrevista e mencionou, inclusive, naquele discurso, que a empresa, a Big Tech, seria multada caso não mudasse essa postura ou caso não colocasse uma propaganda também oposta, colocando ou apontando quais seriam os benefícios do projeto de lei das fake news. Também houve manifestação do Ministério Público, do próprio CAD, para saber se estaria havendo algum tipo de abuso na concorrência, do Supremo Tribunal Federal, pedindo que os responsáveis por essas empresas Big Techs sejam ouvidos pela Polícia Federal. Como é que vocês veem toda essa repercussão em torno das Big Techs num dia que é tão relevante, já que há sim a possibilidade desse projeto ser votado? Gani. Coerção, isso daí, chantagem. Que absurdo isso, você multar porque você está direcionando um artigo defendendo a liberdade. E aquelas pessoas, Piperno, peraí, Piperno, e aquelas pessoas lá atrás que faziam questionamentos incômodos em relação ao lockdown, a efeitos colaterais de vacina, e essas pessoas, de acordo com algumas pesquisas que saíram, estavam corretas, aí quando as Big Techs, por iniciativa delas, silenciava essas pessoas, e aí estava tudo bem, aí não tinha pessoas para defender, para colocar um artigo do contraditório para elas, mostrando o outro lado. Então, é um discurso da liberdade seletiva. Eu costumo dizer uma coisa, não existe liberdade asséptica, não existe esse mundo perfeito, só na cabeça da esquerda progressista tem esse paraíso terrestre. Para a liberdade poder existir, algumas imperfeições devem ocorrer. A gente tem que ser, é do jogo algumas imperfeições, é do jogo aceitar opinião ruim, opinião boa, isso é do jogo a existência da mentira, não vai existir um mundo, infelizmente, livre de mentiras, mas prevalece ainda um bem supremo, um bem maior, que é a liberdade. E se combate fake news com a verdade. Esse é o preço da liberdade. Piperno. Olha, a gente isso é claro que primeiro que é uma linha muito tênue, né, entre opinião e mentira. Então, por exemplo, quando o sujeito vai lá, no auge lá da pandemia, que dizimava milhões de pessoas, e fora mais centenas de milhões de pessoas atingidas, com suas vidas devastadas, com sequelas e tal, alguém dizia, a vacina não presta. Então, é óbvio que esse cidadão no mínimo ele está cometendo um erro que vai causar na sua visão, Piperno, sua visão, eu também tomei vacina, sou a favor de vacina, mas essa é a sua verdade. Esse é o ponto. O sujeito que dizia a vacina não presta, ele é um cafajeste. Então, as Big Techs têm que se responsabilizar por isso. Né? Esse pensamento é perigoso, Piperno. Não é. Esse pensamento é perigoso. Por exemplo, o sujeito que vai para uma rede social e fala o seguinte, o Lula vai proibir igrejas aqui no Brasil. Ele vai caçar religiosos. Ele vai perseguir religiosos. Esse sujeito é um mentiroso. Agora, não é o caso, por exemplo, da Big Tech banir esse sujeito, porque, afinal de contas, ele está emitindo uma opinião, o Lula, se sentir incomodado, vai lá e processa. Mas vem cá, você está questionando, a pessoa está questionando o efeito colateral de vacina. Por mais que eu não concorde, enfim, não é uma opinião? A opinião ruim existe. E aí, você está acabando de dizer, não, isso pode, isso não pode. Você está atuando como o Ministério da Verdade, Piperno. Não estou atuando como Ministério da Verdade. Estou dizendo para você o seguinte, que tem mentiras, que tem canalices, que ela tem uma consequência. Por exemplo, tinha um pastor aqui no Brasil que um dia ele estava sendo processado aí pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, porque ele foi na televisão e falou, olha, ele passou a vender um tal de um feijão milagroso que curava a Covid. Isso é uma cafajestagem. Como é que você vai reproduzir um conteúdo desse? Então isso tem que ser, isso sim tem que gerar punição para quem está publicando. Ex-post, depois do fato, com o processo legal. Não antes, senão virou censura. Nenhum jornal pode ser fechado previamente, mas um jornal pode ser processado. Ótimo tempo. É a mesma coisa, A Associação Nacional de Jornais está defendendo a PL. O texto. Tá, aliás, para quem quiser ver, isso é muito fácil. Ele defende.
Agora, veja, há um limite. Eu não estou dizendo que tem que haver um órgão de censura para fazer exatamente essa triagem, não é isso. Mas as próprias plataformas, as big techs, elas têm sim que fazer esse tipo de diferenciação. Você não pode falar, olha, eu estou convocando as pessoas para invadir a casa do Alan. Aí é uma situação muito clara de incitação a crime. A gente está falando de opinião. O exemplo que eu trouxe da vacina e poderia servir para qualquer outro tema é opinião. Você pode achar opinião horrorosa, mas para a liberdade existir, a gente tem que conviver com opiniões ruins. Esse é meu ponto. Gustavo Segre, eu queria ouvir você também. Ele deu um sinalzinho para mim, vocês até perceberam na fechada a nossa comunicação ali. Pode colocar o teu ponto de vista também nesse debate que nesse momento se concentrou entre Piperno e Gani. Como estamos em plano fechado, não cocei a cabeça, mas era a ideia, Mas tem a ver com uma questão que poderia ser resolvida de uma forma um pouco mais fácil. Uma das questões que frustra muita gente, me incluo subjetivamente nesse ponto, é quando você não tem o direito de questionar a pessoa que está fazendo uma opinião que possa estar errada, porque você não identifica quem é essa pessoa. Então você faz uma crítica hacia alguém anonimamente com uma conta fake que é errada, na minha subjetiva opinião, e você não tem como, eventualmente, até processar essa pessoa. Mas quando a conta está ratificada, tem um CPF por trás, tem um nome, um sobrenome, um RG, qualquer opinião que possa prejudicar alguém ou se sinta danado, de alguma maneira injuriado, o que for, tem a opção da polícia, tem a opção da justiça, que vai delimitar essa objetiva ou subjetiva opinião. O problema é que quando a gente, em prol de uma verdade, impede que outra pessoa possa manifestar essa opinião, eu acho que estamos entrando numa linha muito complexa e perigosa de que alguém, hoje oficialista, amanhã oposição, possa levantar o dedo e dizer isso pode e isso não pode. E isso é uma questão muito dramática para a democracia, e aí eu acho que muita gente tem, subjetivamente também, o prejuízo de dizer, pô, o que a gente defende numa democracia? A liberdade, a família e a propriedade privada. E o governo hoje não está demonstrando que vai nessa linha, então se faz um pouco de uma questão subjetiva na interpretação de poder dizer, pô, ele está indo numa linha que é perigosa, não estão respeitando a propriedade privada, não indo contra o MST, muitas das crianças estão recebendo coisas contra a família, tem vídeos do próprio presidente Lula falando disso e agora a possibilidade de censura. Esse é o ponto, me parece.